Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai conversar, hoje a gente vai tratar sobre o processo sumário. Sumário no que diz respeito ao processo penal, tá? A gente conversou na última aula sobre o processo ordinário, e hoje eu vou tratar com vocês sobre o processo sumário. Bom, o processo sumário é muito simples, muito fácil. A questão do processo sumário, ele se enquadra ali na pena que é superior a 2 anos e inferior a 4 anos, tá? Então o processo sumário vai se enquadrar nessa pena aí, superior a 2 anos e inferior a 4 anos. No processo penal tem cabimento aí o processo sumário. E a previsão dele está lá no artigo 531 do Código de Processo Penal. Bom, eu vou colocar aí na tela para você, vamos dar uma olhada junto comigo, vamos ler o artigo junto comigo? Vamos lá. O artigo 531 diz que na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e para a defesa, nesta ordem, salvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos e as acariações, e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente o debate, tá? Então, pessoal, é isso daí. O artigo 531, ele fala sobre o processo sumário. Então, o processo sumário se enquadra no artigo 531 e também no artigo 394 ali que traz o rol, né? Que é ordinário, sumário e sumaríssimo. Bom, mas a gente está falando do processo sumário, então é esse artigo que se aplica, 531. O processo sumário é muito parecido com o processo ordinário. Muda questão de prazo, questão de testemunhas e algumas peculiaridades. São poucas coisas. É importante você prestar bem atenção em relação a isso para você não se perder, tá bom? Primeiro lugar, a primeira coisa que fala que vai ter que vir, após o inquérito policial, vai ter que existir a denúncia ou a queixa, né? Isso é imprescindível. Tem que ter esse instrumento para se iniciar o processo penal. E também existem os requisitos essenciais da denúncia ou a queixa que estão previstos no artigo 41, tá? Bom, pessoal, às vezes o pessoal vai falar, mas você vai ter que dar artigo. A questão do procedimento no processo penal tem que dar artigo, você tem que ler o artigo, você vai ter que interpretá-lo e de forma bem simples, você vai ter que grifar e fazer o resumo que você achar conveniente, ou se não, com base só no artigo você consegue decorar, você consegue lembrar o que prescreve ali, mas você tem que ler, é imprescindível, por isso que a gente está fazendo essa aula. Eu estou mostrando para vocês o artigo e na onde deve ser grifado, porque essas partes aí que eu estou grifando vai ser a melhor que você vai utilizar mais aí na faculdade ou no concurso, tá bom? Então vamos lá para o artigo 41, que são requisitos essenciais da denúncia ou da queixa. Simbora aí, vou colocar na tela para você. Bom, o artigo 41 diz o seguinte: a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, tá? Então vai ter que ter a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quanto necessário, o rol das testemunhas, tá? Então o artigo 41 fala isso. Esses são os requisitos essenciais para que se possa ser interposta, para que se possa ser distribuída a denúncia ou a queixa. Em seguida, o juiz recebe ou rejeita liminarmente a denúncia ou a queixa. Então, logo após o juiz verificou que está tudo certinho ali, os requisitos essenciais, ele vai ver se vai rejeitar ou vai aceitar aí o seu pedido. E essa previsão está lá no artigo 395 e 396 do Código de Processo Penal. Basicamente, esse procedimento aqui o início dele é o procedimento ordinário, né? Mas vamos lá. O artigo 395 diz o seguinte, dá uma olhadinha aí na sua tela. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando? 2 pontos. Inciso primeiro, for manifestamente inepta, tá? Tiver algum vício aí na sua denúncia, ele vai ser rejeitado de praxe, assim, de imediato. Inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, tá? Pressuposto processual ou condição do exercício da ação penal. E 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Vamos para o artigo 396, diz o seguinte: nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, tá?
Então muito importante, pessoal, onde está grifado aí, você coloca no seu código também. No caso de citação por edital, prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou se seu defensor constituído se houver um defensor constituído. Inicia o prazo para resposta à acusação. Já é a terceira questão aí do processo sumário. 10 dias você tem que apresentar a resposta à acusação, artigo 396. Tá? Se não houver apresentação da resposta à acusação, você não vai ter aí requisitos para que você possa estar se defendendo, né? Ok? E em seguida, o juiz pode absolver sumariamente, como no procedimento ordinário. Pode ocorrer a absolvição sumária, né? O juiz verificar aí que não existe indícios de crime, não existe fato típico, jurídico culpável, ele vai absolver sumariamente. E essa previsão está no artigo 397 e 399 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha na sua tela? Simbora lá. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Então não existe fato ilícito. Então, se não houver manifesta causa excludente de ilicitude do fato, vai ser absolvido sumariamente. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, né? Então, se não houver culpabilidade, não tem por que ser julgado, né? Salvo a inimputabilidade, né? É o caso daqueles, novamente, né? No processo ordinário fala disso também. É o caso daquelas pessoas que têm deficiência mental. Daí o processo vai ocorrer até o final, provavelmente vai ser aplicada uma pena de internação, né? De tratamento. Inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime, não seja crime o fato narrado. Inciso 4. Extinta a punibilidade do agente. Bom, em seguida, pessoal, por último vem a audiência de instrução e julgamento, tá? Aí que vem a questão em relação ao procedimento ordinário. Aí muda, aí vai mudar bastante coisa, vamos prestar atenção, tá? A questão da audiência de instrução e julgamento no procedimento sumário, ela vai ter que ser aplicada, tem um prazo de 30 dias, o juiz vai ter 30 dias para estar marcando a audiência de instrução e julgamento. Após marcar, vai ser tomadas as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, né, como também acontece no procedimento ordinário, sendo sempre nesta ordem, tem que ser sempre nessa ordem, não pode mudar. Está previsto no artigo 532, né, do Código de Processo Penal, que a gente leu agora há pouco, essa ordem aí. E uma observação, pessoal, 5 testemunhas, será ouvido 5 testemunhas, no processo ordinário são 8, aqui ó, sumário é 5. Ouvido 5 testemunhas como prevê o artigo 532. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 532? Simbora! Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 testemunhas, arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Então, como você viu aí, 5 testemunhas pela acusação e 5 pela defesa. Apresentando as alegações finais de forma oral, pelo prazo de 20 minutos, para a acusação e para a defesa, sendo prorrogados por mais 10 minutos. Isso daí igual o procedimento ordinário prevê também. Tá? Mas o importante é ressaltar aqui que a questão do processo sumário não será inquirida, não será requisitado novas diligências e também os memoriais finais não será apresentado. Tem uma exceção, salvo se ambas as partes requisitarem. No entanto, não será, né? A regra não será aceito, acolhido memoriais, né? Só se for as partes entrarem em acordo e apresentarem memoriais, for algo muito delicado. Fora isso não, mas geralmente quando é questão demorada, assim, é procedimento ordinário. Nesse caso aqui, como vocês sabem, o procedimento sumário requer um pouco mais de celeridade do processo, o sumaríssimo mais ainda, né? Muito mais rápido. Então, por isso não existe a apresentação dos memoriais, ok? Somente vai ter as alegações finais de forma oral. Você prorrogar por mais 10 minutos também, tá? E está previsto no artigo 534. Vamos dar uma olhadinha lá, pessoal, no artigo 534 do Código de Processo Penal? Simbora!
As alegações finais serão ouvidas concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Importante, não haverá requisitos para nova diligência no final da audiência e também não haverá substituição das alegações orais por memoriais, com o objetivo de acelerar o procedimento. Vocês já sabem. Tem que observar isso. No procedimento ordinário existe essa possibilidade, aqui não. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação na defesa. Ok, pessoal? E, por fim, tem a questão das testemunhas que comparecerem posteriormente à audiência ou em período distinto da audiência, elas serão ouvidas, independentemente da audiência estar suspensa. Tá? Então, o procedimento sumário tem essa peculiaridade. Mesmo a audiência estando suspensa, as testemunhas serão ouvidas, a oitiva vai ocorrer para colher novas provas em relação à celeridade processual. Né? O procedimento sumário é um pouco mais rápido que o ordinário, em regra. Tá bom? Vamos lá para o artigo 536, que ele trata um pouquinho sobre essa questão. Vou colocar aí na tela para vocês. Vamos lá. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observado de qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531. Grife, ó, tá aí no código, aí para você está aparecendo aí para ser grifada, por favor, grife no seu código, tá bom? Bom, pessoal, praticamente o processo sumário é isso. Tem essa questão, tem essa peculiaridade, a audiência de instrução vai ser realizada em 30 dias, serão roladas 5 testemunhas, não vai ter a inquirição, né, de novas diligências, não poderá ser inquiridas novas diligências e também não terá a apresentação dos memoriais, ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, vocês tenham gostado da aula. Eu acho que foi bem produtiva, a gente conseguiu tratar um pouquinho sobre o que é o processo sumário e espero vocês na próxima aula. Vou deixar aqui, ó, processo ordinário e processo sumaríssimo aqui, ó, vou deixar o link para vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ó, compartilha, deixa o seu like. E lógico, semana que vem tem novos vídeos. Vou falar sobre processo penal, sobre processo civil, sobre processo do trabalho e também sobre concurso público. Ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, um forte abraço, ótima semana e até mais. Tchau, tchau!